Olá, seja bem-vindo ao Saber a Lei. Eu sou Leonardo Godoy e neste vídeo nós vamos tratar das principais alterações advindas da Reforma Trabalhista de 2017, especificamente no processo do trabalho. Para facilitar o entendimento dessas principais alterações no processo de trabalho advindos dessa última reforma trabalhista, nós procuramos dividir em tópicos para melhorar o entendimento. Então, nós dividimos em 6 principais alterações que serão tratadas a partir de agora. A primeira alteração relevante no processo do trabalho advinda com essa última reforma é a questão relativa à obrigatoriedade da presença do autor na audiência. Anteriormente à reforma, caso o autor não comparecesse à audiência, o que acontecia era o arquivamento do processo e ele poderia entrar novamente com um novo processo. Com a reforma, o legislador procurou obrigar o trabalhador ou o autor da ação a comparecer nessa primeira audiência, impondo como sanção não somente o arquivamento do processo, mas também a obrigatoriedade de pagamento de custas. As custas processuais, neste caso do não comparecimento do autor, são obrigatórias, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Mesmo que seja uma questão muito polêmica, o que está na lei é isso. No caso do autor não comparecer à audiência, ele deverá pagar as custas do processo, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. E por falar em justiça gratuita, outro ponto alterado, no caso da nossa listinha aqui, o segundo, é realmente os requisitos para a atribuição da assistência judiciária gratuita. O juiz, ele atribui a justiça gratuita a requerimento da parte ou de ofício diante dos elementos constantes no processo. Geralmente, a parte assinava uma declaração de hipossuficiência, ou seja, que não poderia pagar as custas processuais, e o juiz concederia a justiça gratuita para o litigante. A partir da reforma, a lei estabeleceu um critério objetivo para a concessão da justiça gratuita. A partir de agora, para conceder o benefício, o juiz vai levar em conta a remuneração do empregado. Se ele recebe até 40% do teto do maior benefício da Previdência, ele fará jus à justiça gratuita. Essa parte da lei, sem dúvida, padece de inconstitucionalidade, tendo em vista que, pelo menos ao nosso ver, o benefício deve ser concedido de acordo com os elementos particulares de cada parte no processo. Pode ser que a pessoa receba um salário mais alto e mesmo assim não tenha condições de pagar as custas. Por outro lado, pode ser que a pessoa esteja desempregada e ainda assim possua condições de pagar as custas processuais diante de um eventual patrimônio pré-constituído. Deste modo, essa questão da justiça gratuita na justiça do trabalho é um ponto que vai ainda ter muita discussão e a gente precisa aguardar para ver como vai se desenvolvendo aí as decisões dos tribunais para que a gente possa ter uma posição mais consolidada ao longo do tempo. A terceira mudança relevante que nós destacamos aqui para essa oportunidade no processo do trabalho é a questão dos honorários periciais. O dinheiro que é pago para o perito judicial pelo trabalho desenvolvido para produzir um laudo, esse valor deve ser pago pela parte que perde o processo, especificamente nesse ponto. Então, se o autor requer uma perícia judicial e a perícia não lhe é favorável, ele deve pagar os honorários do perito. Ou seja, ainda que a parte não tenha condições de arcar com esses honorários periciais, no caso de ser sucumbente nessa parte, ou seja, no caso de perder a perícia, digamos assim, o juiz ainda, pela lei, deverá condenar essa pessoa a pagar os honorários do perito. Esse é um ponto bastante polêmico também da nova lei, especialmente porque, se a parte é beneficiária da justiça gratuita, é exatamente porque ela não tem condições de pagar as custas processuais e as despesas decorrentes desse processo. Ora, se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, deveria essa perícia ser custeada pelo Estado. Especificamente quanto à reforma, ela prevê que, apenas no caso da pessoa não ter nenhum êxito no processo, ou seja,
Caso ela não ganhe nada com o processo que ela entrou na justiça, neste caso, os honorários periciais serão arcados pelo Estado. O quarto ponto que destacamos aqui como relevante alteração no processo do trabalho é com relação aos honorários sucumbenciais. Os honorários de sucumbência são pagos ao advogado da parte que ganhou o processo, pela parte que perdeu. No caso do processo do trabalho, isso é uma novidade. Anteriormente não havia estabelecimento de honorários sucumbenciais para o advogado vencedor. A partir de agora, o juiz, ao prolatar a sentença, deverá fixar honorários a serem pagos pela parte que perdeu o processo no valor de 5% a 15% do valor do sucesso obtido no processo ou do valor da causa. Mais uma alteração relevante que nós achamos importante destacar aqui neste vídeo é a proibição, pela lei, da determinação de adiantamento de honorários periciais. Antes da reforma trabalhista, alguns juízes costumavam determinar às partes que adiantassem os honorários periciais antes mesmo de ser realizada a perícia. Isso era um procedimento complicado, porque mesmo que a parte não fosse sucumbente, ou seja, não perdesse a perícia neste ponto, ela deveria adiantar os honorários periciais de uma prova que ninguém nem sabia quem sairia vencedor nessa parte. Portanto, ao nosso ver, esse ponto da reforma é um dos poucos positivos, na medida em que impede que o juiz determine o adiantamento de honorários periciais antes que seja realizado o laudo. A partir de agora, então, os honorários periciais só serão fixados após a realização do laudo, em geral na sentença. A sexta e última alteração relevante que nós consideramos aqui para essa ocasião, no processo do trabalho, foi a colocação da prescrição intercorrente no texto da CLT. A prescrição intercorrente, em linhas gerais, é a perda do direito do credor de um determinado processo trabalhista de receber aquele crédito que ele tem direito pelo decurso do prazo de um determinado lapso temporal em que o processo ficou parado pela inércia da parte. Isso quer dizer o quê? No caso do processo ficar parado por muito tempo na fase de execução, ou seja, quando o processo já estiver finalizado e bastar a parte requerer o pagamento daquilo que lhe é devido, ele não pode ficar muito tempo parado, senão ele perde o seu direito de cobrar aquele crédito. No caso da pessoa ganhar o processo e este processo ficar parado pela inércia da parte credora, haverá então, seja a requerimento da parte contrária ou mesmo de ofício pelo juiz, a declaração da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente, determinada pela lei, é de 2 anos. Caso uma pessoa ganhe um processo trabalhista e na fase executória deixe de cobrar esse crédito, ou seja, deixe de dar andamento no processo por mais de 2 anos, ele perderá, pela prescrição intercorrente, o direito a esse crédito. Este prazo é contado a partir do último despacho que determina a parte que dê andamento no processo. Para finalizar esse vídeo, gostaria de convidar a todos que leiam o artigo que foi produzido especificamente para tratar dessas principais alterações da reforma trabalhista no processo do trabalho. O link do vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo. E desde já eu agradeço a todos por terem assistido. Um grande abraço, até logo!